Os espíritos heróicos são seres que atuam como protetores da humanidade, entidades elevadas, e estão muito além da magia e da compreensão humana. O que às vezes muitas pessoas têm dúvidas em relação a eles é se existem diferenças entre servos e espíritos heróicos, e como esses espíritos atuam e são catalogados. Nesse vídeo eu vou apontar tudo bem detalhado para vocês. Eu só peço que vocês deixem o like para me ajudar. Se inscreva no canal se não for inscrito, e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Sua presença é muito bem-vinda. Não vou prolongar mais que isso, porque tem muita coisa para falar. Então, vem comigo! Espíritos heróicos e servos são termos que a gente usa para falar sobre os personagens lendários de Fate. Mas existe uma certa diferença entre espírito heróico e servo, por incrível que pareça. Os espíritos heróicos são seres de existência superior e muito próximos de seres como os elementais. Já os servos seriam a sua cópia fajuta que é copiada pelo Graal, ou pelo Muncel, para participar de uma guerra do Santo Graal. O espírito heróico é uma existência que permanecerá no trono dos heróis, e sua forma genuína só poderá ser convocada pelo próprio planeta. Ou seja, apenas através da contraforça e do grande ritual, é possível a convocação dos grandes servos, nas suas formas genuínas. E como os espíritos heróicos são os espíritos de heróis lendários da história, eles acabam sendo categorizados por atributos ocultos. Esses atributos são classificados como céu ou paraíso. Neste atributo, temos os heróis que estão diretamente relacionados aos deuses, sejam eles mesmos espíritos divinos, atuando como espíritos heróicos, como Atamamo por exemplo, ou também, filhos de deuses, como Gilgamesh. Terra. Esses são conhecidos como os heróis da Terra, normalmente catalogados nas mitologias e lendas de uma determinada região. Fadas e bestas mágicas estão incluídos nessa categoria. Arthúria Pendragon, a minha favorita da obra, também está catalogada com este atributo oculto. Humano. Esses são os heróis que são conhecidos como grandes pessoas que contribuíram para a humanidade, e foram consideradas heróis por suas ações desde o início da Era Comum. Geralmente, são heróis que foram divinizados pelas massas após a morte, mas há também aqueles que foram verdadeiramente sobre-humanos em vida. Um bom exemplo dessa categoria é o Robin Hood, um arqueiro bem famoso nos mitos. Estrela. Esse atributo é dado a todos aqueles que deixaram uma grande esperança na história da humanidade. Realizar tais façanhas não é o bastante para eles, eles precisam ser a estrela brilhante entre as figuras da humanidade. É um atributo onipotente e que não possui nenhuma desvantagem em relação a qualquer outra categoria, exceto a categoria Beast. Contra Beasts, eles são fortes e fracos ao mesmo tempo, só para vocês terem uma ideia. Bons exemplos são a XX, assim como todos os seres do espaço, e até Nikola Tesla, meus amigos. Para quem subestima o Mago dos Raios, é isso aí, ele é do atributo mais forte entre os espíritos heróicos, não sendo do espaço, algo no mínimo interessante. E por fim, temos o atributo Beast. Esse é o único atributo que rivaliza com o todo-poderoso atributo Estrela. Essa categoria é conhecida como os males do homem, os 7 pecados da humanidade. Embora o atributo Beast não possa ser convocado em sua classe original, em alguns casos, é possível a convocação de um herói que tenha este atributo, ou pelo menos traços dele. A classe Beast é uma classe que existe, porém, convocar uma Beast plena seria algo muito raro de acontecer. Mas devo ressaltar que seres como as Beasts podem usar a habilidade de manifestação independente e forçar a sua manifestação em outra classe, e com isso, atuar como falsos espíritos heróicos. Em Fate Arcade, e agora também em Fate Go, Beasts como Tiamat foram invocados pela Caldeia. Algo que só é possível, porque o mundo das grandes ordens são diferentes do mundo adequado. Bom, os espíritos heróicos são constituídos por aqueles que realmente existiram, sendo suas formas verdadeiras que se tornaram lendas, e aqueles que nunca foram observados. Diferente daqueles que são espíritos heróicos por meio de lendas, aqueles que nunca foram observados como heróis são aqueles que fazem ou fizeram contrato com o mundo, e assim se tornaram contra-guardiões após as suas mortes, como no caso do arqueiro Emiya, que não existe como espírito heróico genuíno, mas como guardião do mundo. Portanto, ele é um candidato a ser um espírito heróico, e não um espírito heróico propriamente dito. Além disso, é necessário que o herói passe pela morte para se tornar um espírito heróico, ou seja, heróis que não morreram como Arthúria ou o Mago Merlin não serão reconhecidos como espíritos heróicos. Em outras palavras, eles serão tratados como seres vivos, caso sejam invocados numa guerra.
E nessa circunstância, a Artúria, por exemplo, não conseguirá entrar na forma de espírito, pois ainda está com o seu corpo físico. Isso aconteceu após ela fechar contrato com o mundo, na tentativa de ganhar o Santo Graal, se tornando uma guardiã ao invés de um espírito heróico. O fenômeno de se tornar um espírito heróico se aplica a qualquer ser humano, máquina e até animais, que tenham deixado para trás grandes conquistas. Sim, até mesmo armas e animais podem se tornar espíritos heróicos. Mas em relação a máquinas e armamentos que se tornarem espíritos heróicos, por serem adoradas como a maior arma da época em questão, elas devem abrigar uma alma para alcançar esse status. Aqueles que são criação humana que ganha sua própria vontade, ou aqueles criados a partir das fantasias da humanidade, são chamados de espíritos heróicos conceituais. Ou seja, todos aqueles que são de histórias de fantasia e de contos de fadas infantis também podem se tornar espíritos heróicos de forma conceitual. Como vocês já devem saber, um espírito heróico é uma existência única, aquele que se destacou mais que o restante de seu tempo, através de seus feitos, armas ou habilidades incomuns. Mas como no Nasoverse existe aquele conceito chamado de mistério, isso meio que cria uma barreira na criação de novos espíritos heróicos. Para que alguém atinja o patamar de espírito heróico, esse alguém dependerá do mistério que gira em torno de sua lenda. E como na era moderna o mistério foi enfraquecido, é quase impossível de existir novos espíritos heróicos. Só existe um único meio, é o mesmo meio usado pelo Emiya, fazer contrato com Alaya e se tornar um contra-guardião. E assim, tal ser humano pode até ser convocado do futuro para o presente, mas aí vocês já sabem, Alaya não é algo fácil de tancar não. Além disso, embora as armas modernas sejam poderosas, normalmente não é possível convocar heróis do futuro com as armas que temos hoje. Pois como qualquer pessoa pode usar tais armamentos, um herói jamais será reconhecido como uma lenda, e portanto, aqueles que usam armas modernas serão apenas heróis sem rosto e sem fama. Em outras palavras, serão guerreiros que possuem habilidades que qualquer pessoa pode alcançar através de simples treinamento. Não existe uma lenda ou um mito por trás disso, já que estamos falando da era moderna. Como resultado disso, heróis que carregam armas modernas não poderão ser espíritos heróicos, apenas a arma dourada. Isso, enquanto ela manter uma alma. A posição de um espírito heróico reflete através da força que eles tiveram em vida, e também através de sua popularidade após a morte. Assim como os espíritos divinos necessitam de adoração, os espíritos heróicos seguem esse mesmo padrão. Quanto maior a fama, maior será o seu poder. Gilgamesh é considerado o espírito heróico mais forte em vida, ao lado de Enkidu. Porém, Karna se iguala a Gilgamesh, sendo reconhecido como um servo inigualável. Já os servos como Hércules e o rei Arthur são os mais fortes convocados. Isso remete ao nível de fama que eles acumularam após o término de suas lendas. Portanto, servos como estes serão muito fortes, independentemente do local onde são invocados, mas se forem invocados em seus locais de origem, atingirão níveis descomunais. Se você não entendeu, Gilgamesh só é considerado o espírito heróico mais forte, porque ele é considerado mais forte, mas isso não quer dizer que ele seja. Tudo no Nasoverse é baseado no seu nível de fama e de fé, e aqueles que têm mais fama serão os mais fortes. É por isso que servos como Karna podem se igualar a Gilgamesh, já que o seu nível de fama é baixo. Em contraste a tudo isso, Tamamo no Mai, Hans e Angra são considerados os mais fracos heróis. Heróis de uma história relativamente nova, geralmente, serão muito menos impressionantes em habilidades, em comparação com os antigos heróis do passado. Ou seja, serão mais frágeis em mistério, em comparação com aqueles com conceitos mais firmes. Em relação à invocação é o seguinte: espíritos heróicos verdadeiros são convocados pelo mundo, e por serem seres superiores, eles não podem ser invocados e controlados por humanos. E é por isso que o Santo Graal é importante numa guerra, pois ele serve não só para realizar os desejos, é ele que permite que os humanos tenham controle sobre as cópias dos seus espíritos heróicos. Então, cada mestre será marcado com 3 selos de comando, para mostrar para esses heróis que o mago é quem está no controle da situação. Porém, muitos heróis apresentam resistência a selos de comandos, e por isso, eles nem sempre vão funcionar como deveriam. As almas desses servos cópias são emanações que possuem a capacidade de reter informações tanto da era que ele foi invocado, quanto de eras e guerras anteriores. Ou seja, todas as informações registradas por um servo serão levadas para seu corpo principal quando eles retornarem ao trono dos heróis. E através disso, o seu corpo principal poderá aprender e ler essas informações como se estivesse lendo um livro, e com isso, o corpo principal que está no trono dos heróis terá um amplo conhecimento e aprendizado.
Além disso, como o trono dos heróis existe fora do eixo temporal, os espíritos heróicos podem ser invocados para qualquer época, passado, presente e futuro, não interfere na sua invocação. Agora, vamos à categoria de espíritos heróicos irregulares, ou seja, aqueles que não deveriam ser espíritos heróicos, mas são. A primeira categoria são os contra-guardiões. Esse tipo de espírito heróico é um tipo irregular, também chamado de protetor do equilíbrio. Tecnicamente falando, são todos aqueles que fizeram ou fazem contrato com Alaya, a counterforce da humanidade. Esses são aqueles que não foram adorados como heróis, e portanto, são espíritos heróicos estúpidos, apenas ferramentas utilizadas por Alaya para a proteção da humanidade. Além disso, aqueles que possuem divindade elevada e atuam como existências mais próximas de Gaia, Alaya não será capaz de convocá-los. Isso acontece porque seres divinos, elementais, espíritos da natureza e outros seres que não pertencem à ordem humana são todos aliados de Gaia e automaticamente inimigos de Alaya. Eu explico isso no vídeo sobre Counterforce, que está aqui no canal. Agora temos os anti-heróis. Estes também são espíritos heróicos irregulares, servos da classe Avenger, conhecidos como os anti-heróis, ou seja, o oposto dos heróis elogiados em suas lendas. Esses tipos podem nascer do seu próprio ódio pelos humanos, quanto do ódio dos humanos por eles. E mesmo tendo essa conotação, eles ainda assim são considerados salvadores e heróis após a morte. Pois mesmo que sejam maus, aqueles que se sacrificam ou são sacrificados para salvar uma aldeia ou algo, serão reconhecidos como heróis. E não importa o modo de como isso acontece. Apesar disso, não existem anti-heróis puros, apenas aqueles que chegaram o mais perto possível de fazer o bem, mesmo que eles sejam maus. Eles são espíritos heróicos que as pessoas apenas desejam que exista, mas são desejos que nunca se tornarão realidade. É por causa dessa controvérsia que é quase impossível invocar um Avenger no mundo adequado. Mas isso não significa que não seja possível invocar um herói com traços de anti-herói. O próprio Emiya e o Hassan podem ser considerados anti-heróis, aqueles que resistem a todos os males do mundo. Agora, temos o espectro e o fantasma. Eu vou falar dos dois juntos, porque eles não são tão diferentes. Essa categoria são espíritos heróicos rejeitados, seres que foram esquecidos pela história e desprovidos de qualquer fé. Eles podem ser ficcionais, baseados em outras lendas, ou em um conjunto de lendas que foram misturadas, e por isso, eles não conseguem alcançar o posto de herói, e muito menos de anti-herói. Portanto, não são considerados espíritos heróicos genuínos. Como no caso do Sasaki, por exemplo, ele é um fantasma invocado por Medea. Ele é baseado na lenda do verdadeiro Sasaki Kojiro, dos mitos japoneses. E pelo fato de serem fantasmas e espectros, esses tipos de espíritos heróicos são de baixa força e normalmente são mais fracos do que servos autores da classe Caster, cuja fama vem de escrever histórias. Há o exemplo também daqueles espíritos heróicos que levam o nome de Hassan, um grupo de assassinos que perdeu seus nomes originais e, portanto, assumiram o nome de Hassan, um grupo de 19 espectros. E com isso, todos competem entre si para se tornar o líder dos assassinos. Conclusão: fantasmas e espectros são descritos como existências semelhantes, e não se sabe quais são as diferenças exatas entre eles. Por isso, eu os coloquei juntos, porque são tecnicamente a mesma coisa, mas se um dia aparecer alguma mudança relevante, eu trago para vocês. Uma última informação é que os espíritos fantasmas não residem no trono dos heróis, e não se sabe onde eles residem, e se essa regra também se aplica aos espectros. Aqui termina a nossa jornada pelo trono dos heróis. Qualquer dúvida sobre o assunto pode deixar nos comentários que eu estarei respondendo vocês. Ainda há muita coisa sobre esses seres do Nasoverse, assim como os espíritos divinos, os elementais e tantos outros. Mas tenho certeza que com o que eu falei, já vai trazer um entendimento amplo do que são e o que fazem os espíritos heróicos. Agora, eu me despeço de vocês, agradecendo a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos os grandes mestres que enviaram esse vídeo para seus companheiros. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu, e tamo junto!